Bom dia! Hoje é terça-feira, eu sou o pastor Leandro San Julião com palavras de vida. Como é bom iniciar mais um dia meditando na palavra de Deus. Certamente Deus ele vai falar conosco através da sua boa palavra e não tem nada melhor do que orar e pedir a proteção divina diante de mais um dia, mais um privilégio, mais uma graça que Deus está nos concedendo. O texto que temos meditado nesta semana é o Salmo 23. Lembrando que o Salmo 23, ele vai nos ensinar como descansar em meio às dificuldades. A proposta do Salmo 23 é essa, que mesmo passando pelas dificuldades, mesmo enfrentando a tragédia, mesmo diante de uma tempestade, tem como você manter a calmaria no seu coração. E isso só é possível porque existe um Deus que cuida de nós e quando nós colocamos a nossa fé nesta certeza, isso automaticamente traz descanso para as nossas vidas. De ter a certeza que existe um Deus que é o nosso pastor e que a nossa vida se encontra inteiramente nas mãos dele. Muitas vezes, a situação pode sair fora do nosso controle, mas ela continua rigorosamente debaixo do controle de Deus. O texto que vamos ler, lembrando que o tema é Jesus está conosco. O versículo 4 do Salmo 23 diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Neste versículo, nós vamos extrair 3 lições preciosas. E a primeira, vamos ver aqui que o salmista Davi nos apresenta uma possibilidade. E qual é esta possibilidade? Que enquanto estivermos aqui nesta terra, nós podemos passar pelo vale da sombra e da morte. Mas o que significa o vale da sombra e da morte? Existe uma trilha perigosa entre Jerusalém e o Mar Morto, chamada de Vale da Sombra da Morte, onde os pastores eles andam lado a lado com suas ovelhas, para que nenhuma caia no abismo. Quando se torna necessário fazer aquela travessia, é um momento muito perigoso, porque ali tem um penhasco tanto à direita como à esquerda. E se o pastor não conseguir conduzir bem as suas ovelhas, elas podem cair ali no abismo. E se elas caírem, elas vão morrer. Então é uma travessia difícil que acontece ali quando se torna necessário atravessar de Jerusalém até o Mar Morto. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Vale da Sombra da Morte é uma figura e esta figura aponta para os momentos difíceis que nós atravessamos aqui nesta vida, as lutas, os problemas e as dificuldades. E quando nós olhamos para esta realidade, a gente vai perceber que por mais que eu e você, nós não desejamos passar por sofrimentos, nós não desejamos enfrentar a morte, nós não desejamos ter uma determinada enfermidade, mas você, querendo ou não, isto é uma realidade na vida de todas as pessoas. Infelizmente, hoje em dia, tem muitas igrejas que ensinam coisas que não têm embasamento bíblico. Por exemplo, tem uma das igrejas da atualidade que o slogan dela é "Pare de sofrer". Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente vai perceber que não tem como você estar aqui neste mundo e não enfrentar a dor,
o sofrimento, a angústia, o dia mau, a noite escura da alma. Eu não conheço ninguém que possa levantar a mão e dizer: eu nunca passei por nenhum sofrimento. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, a gente percebe de maneira muito clara Jesus falando em João 16, quando ele fala assim: no mundo tereis aflições. Ou seja, enquanto estivermos aqui nesta terra, nós vamos passar por aflições. Quando nós olhamos para Tiago, irmão de Jesus, ele fala que nós vamos passar por várias provações. Ou seja, a palavra ali para várias é o poiquilos, que significa cores. Do mesmo jeito que tem variedade de cores, nós vamos enfrentar variedades de provações, de lutas e de problemas. Quando nós olhamos para Pedro, Pedro vai dizer o seguinte: não estranhem quando vocês passarem por dificuldades aqui nesta terra. Então Pedro vai dizer que nós não precisamos olhar com estranheza. Por quê? Porque isso faz parte da nossa estadia. Tem um dos pais da igreja, chamado João Crisóstomos, que ele diz assim, que o evangelho e o sofrimento, eles caminham de mãos dadas. Eles caminham de mãos dadas. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que não tem como você estar aqui neste mundo e não passar por lutas, por problemas, por dificuldades. Não tem como. A Bíblia está nos garantindo. Então, quando você aprende isso, isso muda muitas coisas na sua vida. Porque geralmente, quando alguém passa por um problema, quando alguém enfrenta uma decepção, ou quando alguém tem um diagnóstico de uma enfermidade, num primeiro momento, ela tem a não aceitação daquilo. E muitas vezes ela começa a pensar, por que isso está acontecendo comigo? Isso não deveria acontecer com a minha família. Isso não poderia acontecer no meu emprego. Ela tem uma não aceitação, porque às vezes não entende o que está escrito na palavra. E você gasta uma força enorme para poder não aceitar. E a sua não aceitação, ela não vai adiantar absolutamente nada. Eu nunca vi uma pessoa que não aceitou uma enfermidade, que não aceitou uma morte, que não aceitou uma certa situação e as coisas se resolveram por ela não ter aceitado. Nunca. Então o que isso nos ensina? Que não adianta você ter a não aceitação. Por mais difíceis que sejam os momentos que nós enfrentamos, você precisa de entender que isso faz parte da nossa vida aqui na Terra. E quando nós estamos passando pela dor, e quando nós estamos atravessando o vale da sombra e da morte, e quando nós estamos passando pela noite escura da alma, e quando nós estamos derramando lágrimas profundas, nós nos unimos a Jesus. Porque Jesus, o tempo que ele esteve aqui, ele enfrentou o sofrimento. E o maior de todos foi quando ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Então a primeira coisa, uma possibilidade, você pode passar pelo vale da sombra e da morte. Mas mesmo nesses momentos, nós temos um Deus que está do nosso lado. Neste momento nós vamos orar. E eu quero pedir para você, não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de copiar o link, mandar nos grupos dos seus amigos, da sua família. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. E se você tem algum pedido específico de oração, pode colocar nos comentários que nós vamos estar anotando e estar orando particularmente, individualmente pelo seu pedido. Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais esse dia. Como é bom poder meditar na sua palavra, como é bom poder falar com o Senhor através da oração. Através da palavra o Senhor fala conosco e através da oração nós falamos com o Senhor. Pai, abençoa o nosso dia, que o Senhor venha nos mostrar que enquanto estivermos aqui nesta terra, nós vamos passar por momentos difíceis,
E eu tenho certeza que tem pessoas neste momento que está passando por momentos complicadíssimos, Pai, que a lágrima está escorrendo e às vezes chega até pensar, será que vale a pena viver? Ó Pai, mas independente dos momentos que nós estamos passando, o Senhor é o nosso pastor e o Senhor está do nosso lado. Abençoe o nosso dia, é o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua terça-feira.